Está começando mais uma edição do nosso Peladeiros aqui, 6h mais 7 minutos, e a partir de agora estamos juntos misturados nos 104,9, radiopopfm.com.br. Também estamos ligados ao vivo aqui pela Conexão Web Rádio, pela Mac Plus Web TV e pelo Facebook, né, da Rádio Pop FM, Pop FM Mendes RJ, e no Facebook do César Mackenzie. São os canais para você curtir, para você ouvir, assistir, trocar aquela ideia com a gente, tá fazendo parte do nosso Peladeiros, que começa a partir de agora comigo, Rudy Oliveira, César Mackenzie, Sérgio Zubelli e GG Malvadão. Pois é, o programa tá só começando, então aumenta esse volume, porque o Peladeiros tá no ar. Futebol! Humor! Olha, sexta-feira, bota pra torar! Tudo misturado! Peladeiros! Muito bem, 6h08 dessa quarta-feira, 9 de março de 2022. Já vou convocar nosso amigo Sérgio Zubelli para trazer os destaques do Vascão da Gama, que joga hoje. Diga aí, Zubelli. Meu amigo Rudy Oliveira, César Mackenzie e Getúlio Oliveira. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Vasco enfrenta hoje o Juazeirense, lá em Juazeiro do Norte, na Bahia, pela Copa do Brasil, em jogo eliminatório, valendo 2 milhas. É isso aí, meu amigo Rudy Oliveira. Valendo um dinheirão, rapaz. A Copa do Brasil salva a turma, né? Sempre bom avançar, porque é uma grana boa. Muito bem, os destaques do Fluminense. Hoje, Fred voltou aos treinos, mas segue fora do time contra o Olímpia. Daqui a pouquinho, a possível escalação do Tricolor para o jogo de logo mais. Meu amigo GG Malvadão, rapaz. Hoje você disse que ia, depois não ia, acabou voando, né? Rapaz, é o seguinte, o amor que eu tenho por vocês é imenso, não tem como ficar fora. Teve alguns distúrbios aqui, mas conseguimos contornar e tal. Pois bem, Botafogo anuncia Felipe Sampaio, o primeiro reforço da era John Textor. E também chegou. Daniel Borges não vê Botafogo escolhendo o rival na semi, mas admite que precisa melhorar nos clássicos e dizendo que a torcida tem toda a razão. Carly e Riquelme representam o Botafogo na seleção da galera da 10ª rodada do Campeonato Carioca. Essas são as notícias do meu Botafogo, que ficou sem o Freeland, que já foi embora, né? E eu faço uma pergunta, o César Mackenzie, por acaso, ele está em algum estádio? Porque geralmente quando os caras põem esses negocinhos assim, eu amo, gol do Gabigol, o cara fica lá botando essas coisinhas. Aqui, no momento, só o Zubelli que entendeu. Isso que eu ia pedir você para traduzir. Inclusive, é sua vez de trazer o destaque e traduzir para a gente que você botou no cartaz. Né? Postando cartaz. Boa noite, Rudy, boa noite, Getúlio, boa noite, Zubelli. Estava no cartaz simplesmente Paz no Mundo. Boa noite, Jean Paulo. Em norueguês, né? Norueguês, nossa. Bonita a sua atitude. Mais bonita, inclusive, do que o discurso de humildade do nosso amigo GG no grupo hoje mais cedo. Quase que eu chorei, rapaz. Eu me emocionei. A humildade é a grande virtude do homem, sabe? A soberba sobe a cabeça e desce as lágrimas pelos olhos. Verdade. Olha só, gente, no Flamengo, o Palmeiras fez a proposta, subiu, né? Antes tinha sido de 10 milhões de euros, agora subiu para 20 milhões de euros pelo Fred. Mais 2 jogadores aí que seria de uma feliz. Pedro Nariz. O cara ama o Fred mesmo, né, rapaz? Não, tá porque paz em norueguês é Fred. Eu tinha escrito Fred. Pedro em norueguês é Fred. É isso? Sabia, não? E o Flamengo recusou essa proposta, né? E dizem que a dona Leila vai voltar ativa com a proposta mais lá em cima. Vamos ver. Dona Leila, hein? Até quando o Flamengo vai... Tem até um meme aí que o Flamengo troca. O Flamengo troca o Pedro
por não sei quantos milhões, mais o nudes da Leila, mais A dona Leila, coisa. a dona Leila mandou o departamento financeiro reajustar as parcelas de quem pegou empréstimo na Crefisa em 0,3%, e assim ela vai aumentar a proposta pelo Pedro. São as notícias de hoje do nosso Peladeiros, que está só começando. Vamos partir para dentro que tem coisa para falar. Hoje tem bolão, tem muita coisa boa até às 7 da noite por aqui. Olho no lance. Peladeiros. Tá rolando. É? Não foi? É, a bola tá rolando. Agora sim. Vamos nessa, vamos começar a falar do Malvadão. Vai, GG. GG é o nosso amigo, quase um poeta gentileza do grupo. Se vocês não sabem, eu faço parte da Tem a galeria, idade, né? Você conheceu, Zubélio, o poeta gentileza? Gente, Não, é outra coisa. Moda, né? A turma ficava andando com a camisa gentileza, gera gentileza. Ninguém era gentil com ninguém. Estava usando a camisa. Eu lembro dele vivo, andando pelo Sim. centro, próximo ali à rodoviária. Eu não lembro que eu sou novo, mas se eu fosse da idade de vocês, eu lembraria. Você lembra? Tinha um cabelo comprido, barba comprida, andava com uma túnica branca. Profeta, é o profeta gentileza. Eu só não tenho cabelo. Mas vamos lá, GG. É o seguinte, acabou o mistério, né? O Botafogo anunciou nesta quarta-feira o primeiro reforço da era John Textor, o zagueiro Felipe Sampaio, que estava no King Camp da segunda divisão da França, né? Apesar do time já tinha anunciado a transferência do jogador para o Botafogo na semana passada, mas o Glorioso ainda aguardava a conclusão dos exames médicos. Felipe Sampaio assina por 3 temporadas com o Fogão, tá? O clube firmou o contrato com 3 anos com o zagueiro Sampaio e também será apresentado em coletiva de imprensa na quinta-feira, portanto, dia 10, no Esvazião, como vocês gostam de falar, o famoso Newton. Já o Daniel Borges, né, não vê Botafogo escolhendo o rival na semifinal. Nem deve, né? Clássico é clássico, são os 4 melhores, né? Qualquer que dá no mesmo, né? O Botafogo já foi classificado, graças também ao Madureira, que ajudou, e o Botafogo fez aquele 5-0 contra o Volta Redonda, que eu também não entendi até agora, aqueles 5 gols, porque o Botafogo também é o pior do campeonato. Jogou muito o Fogão, hein? Se não ganhar do último colocado, fica complicado, né? O seguinte, se mantiver a terceira posição, o Botafogo pode optar, né? Entre o Flamengo e o Fluminense. Aliás, se mantiver a posição, o Glorioso encara o rubro-negros. O lateral direito Daniel Borges afirmou que a equipe não tem direito de escolher adversário. Nessa fase não tem muito o que escolher. Já jogamos contra os dois e conhecemos a maneira deles jogar. Temos também a nossa maneira de jogar, o nosso padrão de jogo, e se manter focado, temos mais um jogo antes da semifinal. Vamos então estar preparados para quem vier. Daniel Borges reconheceu que nos clássicos contra o Flamengo e o Fluminense, o Botafogo não teve boa atuação. Lógico que não teve, horrível. E por isso precisa melhorar se quiser chegar à decisão do estadual. E o Carli, rapaz, e Riquelme, que jogou, gostei de ver ele jogar, jogou muito bem. Representa o Botafogo na seleção da galera da 10ª rodada do Campeonato Carioca. O zagueiro Carli e o atacante Riquelme, autor de dois dos 5 gols da goleada sobre o Volta Redonda na última segunda-feira. Bom, vamos lá então. Escolhida por meio de voto popular no Twitter, Flamengo e Fluminense, com 4 representantes cada, dominaram a lista, enquanto o Boa Vista teve 2 jogadores também representados. O Vasco, derrotado pelos rubro-negros, no clássico não teve nenhum jogador eleito. A seleção da galera da 10ª rodada ficou assim, então. Marcos Felipe, do Fluminense, Rondilindo, do Flamengo, Lucas Claro, do Fluminense, Carli, do Botafogo, Felipe Luiz, do Flamengo, Rian Guilherme, do Boa Vista, Nonato, do Fluminense, John Arias, do Fluminense, Arrascaeta, do Flamengo, Riquelme, do Botafogo e Di Maria, não é aquele Di Maria, do Boa Vista, e a surpresa maior ficou pelo técnico, Paulo Souza.
Essas são as notícias do meu glorioso Botafogo, que já começa aquela estrelinha lá no fim do túnel a brilhar. Eu volto com você, Rudy Oliveira. Muito bem, muito bem. GG, as informações do Fogão. Fogão meteu 5 no Volta Redonda, né? O Volta Redonda tá mal no estadual esse ano, infelizmente, né? Infelizmente. Pelo lado direito, então, parecia então a Avenida Brasil. Passava Uma tudo. avenida. O Campeonato Carioca. Fica melhor, parecia até a Dutra, né? O lado direito ali. Né? Você chega em Volta Redonda rapidinho. O Campeonato Carioca tem 5 artilheiros, né? 2 do Botafogo, que é o Matheus Nascimento e o Erickson, 2 do Vasco, o Nenê e o Raniel, e um do Flamengo, que é o Gabigol. Eu deixa eu fazer uma pergunta ao comentarista César Mackenzie, que sabe tudo de futebol. O que é que o senhor achou? Eu falei, posso falar até um pouco rápido, podia falar um pouco mais devagar, para que o senhor possa entender, porque eu falo com a língua meio presa. O que o senhor achou da seleção da 10ª rodada? Foi justa ou não? Eu achava que o Botafogo merecia ter mais do que esses 2 jogadores na seleção. Eu achava que merecia. Foi o Carly e o Riquelme. O Riquelme, né? O atacante. Aquele outro, quem fez os gols lá, teve um que fez 2 gols, não foi nesse jogo? É o Toro? O Toro fez quantos gols? 2 gols. Fez 2 gols. Merecia também estar merecia estar na seleção também. Ele é um jogador que está sempre na área, né? Ele não perde, né? Ele tem uma estatura boa, né? Eu não sei se vocês viram, o Zubelli lá não viu, mas o Globo Esporte passou uma matéria sobre esse jogo ontem, né? E foi muito engraçado que a matéria ela foi feita em cima da mãe do zagueiro Canu, que estava na arquibancada. E a mãe dele, uma comédia, cara. Ela passou o jogo inteiro gritando. Toda vez que o Canu pegava na bola, ela dizia: esse é bom, hein? Esse aí é bom. Né, uma comédia. Mas eu só assisti os melhores momentos e passa naquele melhores momentos do GE, como a Globo não transmite, né? Então, assim, o ambiente. O mais engraçado é a torcida por trás do lance. Os caras gritando, xingando, é muito engraçado. Pois é. Eu fiquei muito surpreso com a goleada do Botafogo. Realmente, eu acho que nós fizemos até o bolão, né? Ninguém acertou, ninguém esperava. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos que ninguém acerta nada. Olha só, é igual loteria esportiva, negócio. 8 jogos que ninguém acerta nada. Vamos ver acumulado, hoje. Né? Mas tá bom. Muito bem. Muito bem. Só as notícias do Fogão nessa quarta-feira. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. César Mackenzie, é sua hora, César Mackenzie. Muito bem. Nada melhor do que você degustar aquela cervejaria, aquele chopp da cervejaria Vila Alemã. O chopp tem tradição alemã. Barris de 30 e 50 litros. O escritório de distribuição da Vila Alemã fica na Avenida Amazonas, 210, Vila Muri, Volta Redonda. E o Telezap, anota aí, 99295-6565. 99295-6565. Cervejaria Vila Alemã, chopp. Com tradição alemã. E bebê, não dirija, meu caro Rudy Oliveira. Muito bem. Nós vamos para aquele intervalo. Lógico, Peladeiros. Está no ar até às 7 da noite. Falamos só do Fogão, hein? O sucesso não Para não. E nós estamos de volta no Peladeiros, 6h27, já para falar do Vascão da Gama. Agora sim, vamos lá. Meu amigo Sérgio Zubelli, hoje tem Vasco em campo. Sim, meu amigo Rudy Oliveira, tem Vasco contra o Juazeirense pela segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo que é um jogo eliminatório, é só um jogo. E esse jogo não tem vantagem, ou seja, como na primeira fase, quem empatasse jogando fora classificava direto, hoje tem que ganhar o jogo, porque o empate vai para os pênaltis. E é um jogo complicado, né? É um jogo complicado por todas as circunstâncias. O Vasco vem de derrota num clássico, né, onde foi muito exigido fisicamente. Teve a viagem,
é um campo, é um estádio de 5 mil pessoas só, então é um estádio bem acanhado, campo pequeno, gramado ruim, e um time que vai jogar a vida, né? Porque esse jogo vale 2 milhões de reais. É uma grana, né, cara? É uma grana para um time desse, então, como foi lá para o Tum-Tum, como foi para aquele time lá que venceu também o Inter, né? A premiação da Copa do Brasil pagou o salário do time do ano inteiro. Então, você tem uma premiação muito atraente. E a Copa do Brasil também está tendo diversas surpresas. Ontem o Santos, como Quase diz o outro, dança. O Santos ontem, eu vi os melhores momentos do jogo. Olha, escapou de tomar de muito ontem. Escapou de tomar de muito e conseguiu empatar o jogo com -1 e deu nos pênaltis. Do Fluminense do Piauí. Não é o Fluminense do Piauí. Então, é um torneio que está complicado de jogar. E hoje o Vasco vai jogar com o time titular novamente. Então, a provável escalação do Vasco é Thiago Rodrigues, o goleiro que César Marquenzi quer no Flamengo, o Everton, o Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Zé Gabriel, talvez Yuri, Juninho e Nenê, Gabriel Peck e Raniel. Existe ainda uma dúvida se vai jogar o Yuri Lara ou se vai jogar o Riquelme. Essa é a única dúvida na escalação do Vasco hoje. O outro assunto que está rolando no Vasco é com relação à SAF. Hoje a diretoria deu uma entrevista para esclarecer algumas dúvidas sobre a SAF. O empréstimo Ponte já foi depositado. Depois de muitos anos, o salário do Vasco está em dia. O Vasco não deve nada de folha de pagamento. Isso é inacreditável. Pô, caiu uma chuva e ia alagar tudo. É inacreditável. O Vasco está em dia com as obrigações trabalhistas das pessoas que estão trabalhando lá. Pagou todos os fornecedores que também devia. Fechou alguns acordos que estavam pendentes com os jogadores que não entraram na justiça, o caso do Castan e do Cano. O Cano já é uma dívida um pouco maior, então está sendo negociada para ser paga à vista também e ele ficar satisfeito com o pagamento. Então, as coisas aos poucos estão se ajeitando lá. Com relação a contratações, o Vasco continua no mercado procurando agora posições mais específicas, que são os atacantes de velocidade pelas pontas e um meio atacante que possa dividir o protagonismo, né, do time com o Nenê. Mas eu incluiria aí 2 laterais, um direito e um esquerdo. As contratações do Vasco nas laterais não estão dando certo. Então, eu também iria no mercado para buscar essas posições. Então, o Vasco vai jogar hoje 21h30, não sei, deve ser até o jogo da televisão, não sei quem está passando a Copa do Brasil aí, mas é o isso horário. que eu ia perguntar a você, se vai ser transmitido. A Copa do Brasil é Globo, né? Mas eu acho que pelo menos eu não vi anunciando, não. Não, agora que eu lembrei, só vai passar na Amazon Prime. Streaming, na Amazon Prime. O mesmo da semana passada, né? O mesmo da semana passada. E, para assim, fechar a minha participação, eu estou aqui no programa e assistindo o PSG e Real Madrid. O jogo está 1-1. O primeiro tempo foi um baile do PSG, deitou e rolou. O time do Real Madrid realmente é bem inferior do PSG, mas numa falha do goleiro Gianluigi Donnarumma. Ele é mão de alface também? Não, ele foi querer sair jogando, o Benzema apertou ele, ganhou a bola e fez o gol. Pé de madeira.
Pé de madeira, né? Pé de chumbo, é pé de Mas chumbo. eu lembrei do César Mackenzie no gol do PSG, e o Courtois foi meio, como é que é, bracinho de, como é que tu chama? Bracinho de... Tamanduá. Aquele que fica pequenininho. Tamanduá. Foi uma mistura de bracinho de tamanduá com mão de alface, o gol do PSG. Foi uma mistura, mas tudo bem. É isso aí, meu amigo Rudy de Oliveira, é com você. Muito bem. A bola toda, né? Mesmo sendo... Hã? Estava assistindo ontem, botava um pouquinho no jogo do Santos e ia para o jogo do América Mineiro com o Barcelona de Guayaquil, aquele que fez a semifinal, né? Para você ver, cara, o jogo estava meio chato e no final, cara, nos últimos minutos, o América começou a pressionar, aí no finalzinho, faltando 4 minutos, pênalti para o Barcelona de Guayaquil. O cara cobra para fora. Aí, na sequência, o jogador do América Mineiro perde um gol cara a cara na pequena área, no cruzamento. E aí termina 0-0 e o América Mineiro vai jogar sua sorte toda depois lá em Guayaquil, semana que vem, rapaz. Poxa, Guayaquil, aquele estádio lá onde, somente repetindo aqui para lembrar, o Vasco foi campeão da Libertadores. O Vasco tem história, já falei para você. Vamos relembrar. É bom lembrar mesmo, porque tem tempo, hein? Aqui, eu usava fralda Pampers, GG. Quando o Flamengo foi campeão em 81, a mano do Wright lá, você nem era nascido, né, Rui? Ô, César, te falei para você não botar aquele vídeo no grupo, né? Que você tá acabando com a retórica dele aí. Tá? Mas deixa eu falar, o América Mineiro, o roteiro muito parecido com o que aconteceu na outra fase, na fase que passou, né? O América Mineiro fez um jogo aqui em que deu um calor, um sufoco danado no Guarani do Paraguai. No finalzinho do jogo, o Guarani fez 1-0. No jogo da volta lá, o América Mineiro tomando de 2-0, conseguiu virar o jogo, conseguiu levar para os pênaltis e passou. Tomara que nesse o América Mineiro, que tem um time muito acertadinho, aquele técnico do América Mineiro é muito bom, e consiga no jogo da volta. Os jogadores dele, mas aquele Wellington Paulista não joga mais nada, né, cara? Aquele jogo do Botafogo? O Real Madrid acabou de virar o jogo, 2-1. Wellington Paulista é metedor de gol, rapaz, metedor de gol. O cara é bom. São as notícias do Vasco da Gama aqui no nosso Peladeiros de hoje. Aqui, a resenha é forte. Peladeiros. Fluminense. Agora o Fred vai entrar com bola tudo, hein, você, Rui? Ele se maquiou e tudo, cara. Ele se maquiou e tudo na segunda-feira. Houve um equívoco. Olha só, deixa eu falar para vocês que o Fluminense também joga hoje, hein, cara. Encerrou na tarde de ontem, né? O treino fechado ontem no CT Carlos Castilho. Encerrou ontem a preparação para enfrentar o Olímpia do Paraguai. Hoje, o jogo é 9h30 da noite no Newton Santos, pela ida. Vai estar cheião, né? O Fluminense espera público, espera estádio cheio, lotado hoje. É o último jogo dessa fase, né, de pré-Libertadores. Se passar, último jogo não, né? O último confronto. Se o Fluminense passar, já está na fase de grupos. E o técnico, mais uma vez, o Abel, está fazendo um mistério danado, rapaz. A base da escalação será a que venceu o Milionários da Colômbia na fase anterior, mas não está descartada ainda a possibilidade de haver mudanças pontuais. Bom, contra o Milionários foi o seguinte, ó. Fábio, Nino, Felipe Melo e David Braz. Calegari, André, Iago, ou Nonato ou Martinelli, tem 3 para jogar ali, e o Cris Silva, Luiz Henrique, William Bigode ou Arias e o Cano. É o provável time do Fluminense. Quem segue fora é o Fred, o ídolo tricolor se recuperou de uma lesão na coxa direita, voltou aos treinos com bola, o que animou muitos tricolores, né? Só tricolor que anima mesmo. Porém, ele apenas começou a fase de transição, ainda não está à disposição de Abel, não. Outros que continuam na transição são David Duarte, o zagueiro, né? E Marlon, que permanecem fora da lista de relacionados. Após cirurgias, John Kennedy e Luan Freitas estão no departamento médico.
com promessa de casa cheia. Fluminense e Olímpia entram em campo 9h30 da noite no Nilton. A classificação será decidida na quarta que vem, lá no Paraguai, no Defensores del Chaco, já que o regulamento determina que o jogo da volta será na casa do clube melhor colocado no ranking da Conmebol. O tricolor é o 30º, enquanto os paraguaios são o 14º. Se bobear, o Vasco na Série B está melhor ranqueado do que o Fluminense na Conmebol. Mas, enfim, é o jogo de hoje. Diga. De Oliveira, pode fazer 2 perguntinhas só? Uhum. 2 perguntas. Primeiro, Sim, esse jogo vai ser televisionado? Esse jogo da Libertadores, eu acho que passa no SBT. Aqui não tem informação, não, mas a transmissão é do SBT. No canal da TV fechada, na Sky, tem lá um monte de lá no final, tem um monte de canal lá. Comebol TV. Comebol TV certamente está passando. O senhor acha que o John Arias deveria estar definitivamente titular, bem como o Luiz Henrique? O que o senhor acha, aquele menino? Não, o Luiz Henrique não, mas o John Arias e o já Cano merecia, né? O Cano já merecia. Então, o John Arias está rendendo muito mais que o William Bigode. E às vezes, né, dentro da tática do treinador ali, é mais jogo ele manter o Bigode, o Luiz Henrique no banco e usar os caras no segundo tempo. Pode ser. Pode ser. Enfim. Aí é o Abelão, foi lindo. Vai jogar com a camisa tradicional ou vai jogar com aquela que o César Mackenzie gostou? Ô, Getúlio, não, aquela camisa pijama. Do Dia Internacional da Mulher? Olha só. O Rude mandou um flyer lá no grupo. Houve um equívoco. O Fluminense, o Abel, ele deixa o Arias no banco para quê? É a forma de mudar o jogo. É o jogador que muda o jogo. Se ele deixar o Bigode, vai mudar em quê? Precisando ganhar. É complicado. Né? Entendi. Então, é justamente ele entrando com Arias no segundo tempo, ele tem muito mais mudanças, né? Poder modificar a forma de jogar do que ao contrário. E o Fluminense tem que abrir o olho, porque esse Olímpia do Paraguai aí não é o Milionários. Esse primeiro jogo hoje aqui, se o Fluminense der bobeira, semana que também. Caberá ao Fluminense fazer o dever de casa aqui, né? Final do Campeonato do Paraguai. Rapaz, Libertadores da América. Olha, esse time, o que aconteceu? Os caras estavam sem receber 6 meses, esse time do Olímpia. Tanto que o Vasco até tentou contratar lá o jogador deles, até esqueci o nome dele agora. Mas aí o presidente lá conseguiu um empréstimo, pagou o que estava devendo, e aí o time voltou à rota. Então, não conte que vai ser um jogo fácil, não, tá? César, na Libertadores de 2019, rapaz, o Peñarol estava numa draga danada, veio fazer aquele jogo no Maracanã contra o Flamengo, se eu não me engano, com 107 titulares no time. E os caras ganharam o jogo do Flamengo com 1-0. Não sei se você lembra. Gabigol foi expulso. O Flamengo perdeu 500 gols também, para variar, né? Mas isso aí faz parte. Contra o Vasco domingo, perdeu muito. Olha, a controvérsia. Teve um expulso também. É controvérsia. Bom, o Real Madrid fez 3-1 e agora com esse resultado o Real Madrid está classificando. Viu? Olha 3 gols do Benzema. Tá tirando olha para já. Lewandowski ontem fez 3 também, 20. E o menino Vinícius? Seu fã, você gostaria de ver no Vasco? Não queria não. O Marquinho que deu o passe para o terceiro gol o zagueiro da seleção, deu um passe sensacional para o Benzema. Você quer ver só? Se ele der um sorriso agora, é porque ele queria o Vinícius Júnior no time dele. Eu adoro esse programa, por isso que eu não consigo ficar fora de você, cara. Vamos para o intervalo. O Jean já está falando aqui. O salário do Vasco é um salário Bolsa Família. O Jean falou aqui. Ô, Jean, pega leve. Agora não é mais Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil. De volta aqui com nossos peladeiros dessa quarta-feira. Bora falar do Mengão. Flamengo! Meu Deus.
César Mackenzie. Meus amigos, e o Palmeiras, né? A dona Leila, titia Leila, né? Pepa Tia Leila. Leila, ela ofereceu aí, subiu a proposta de 10 para 20 milhões, dobrou a proposta pelo Pedro e ainda colocou mais 2 jogadores numa pré-lista à disposição do Flamengo. E a diretoria recusou, o Landim ligou pessoalmente para a dona Leila e falou: ó, Agradeceu. É um cavaleiro. não tem negócio, não tem Não negócio. tem negócio. Né? Dizem que a Leila vai insistir pelo jogador Pedro. Ele ligou para Leila e falou o seguinte. Houve um equívoco. Entendeu? Ou seja, e se o Palmeiras de repente subir um pouquinho mais a proposta, pode ser até que o Flamengo consiga, o Flamengo aceite vender, né? Que vai ser também a maior negociação entre clubes brasileiros, né? Mas então, vamos ao seguinte. Essa primeira questão, o Braz, mesmo numa entrevista, disse que esse assunto do Pedro já está encerrado, mas pode ser que volte à tona. E outra notícia é o seguinte: o Flamengo conseguiu ontem, na Justiça, na 9ª Vara de Execuções, né, o juiz reconsiderou a penhora de 127 milhões e reduziu para um pouquinho mais de 10 milhões de reais. E com isso, o Flamengo volta às negociações. Ou seja, toda aquela novela de 2 semanas atrás, todas as novelas. Ô, Betinho, você estarão sabe de que eu volta não... da compra do Andres, daquele zagueiro. Não atentei Só para esse um detalhe aí, esse juiz é o juiz, puder, juiz é o mas- juiz Não é o que Wright, gosta não, de não é o Wright, penhorar. Se puder dar Não é o um toque Wright, para Esse ele. juiz Faz gosta pra ele. de penhorar. O teste que você fez, que estava vazando. O GG, ele tá conversando no WhatsApp Ele está tá. conversando no dentro do WhatsApp. programa. Ele não percebeu que se ele falar no microfone... É só falar que esse juiz que baixou essa multa aí do Flamengo é o o mesmo Sérgio... juiz que adora penhorar coisa do Vasco e do Botafogo. Eu não preciso nem dizer qual é o time do cara, né? Eu não vou nem dizer. Eu não vou nem dizer qual é o time dele. Não vou nem dizer. Não vou perder meu tempo. Pela minha Vou perder parte, meu tempo, dizer qual é o time desse juiz. Eu até perdi o desenho aqui do bonequinho. Cadê o bonequinho de ontem? Acho o dever de casa aí, César Mackenzie. Perdeu. Chama o Simpson. Simpson! Daqui a Cadê pouco o vai aparecer desenho? a camisa esse juiz com a camisa do Flamengo. É rapidinho. Tudo bem. Então, É só um detalhe, é só um com isso, volta a carga, volta as compras, a novela do Andrés Pereira, a novela daquele atacante... Cebolinha? Não, de Diego não sei o quê, né? Estava aí antes, 2 semanas atrás, tentando... Era colombiano? Aquele que tá... Deve ser tão bom que vocês nem lembram dele. Quem tá lá na Turquia. Quem tá na Turquia? Tá na Turquia. Eu lembro, não sei não. E volta também a novela por um goleiro, né? Contratação por um goleiro. Aí você tem que ser rápido. E outras já, né? Então, ou seja, o Flamengo está voltando à tona nas negociações, voltando aí a contratar. Em breve teremos novidades. Outra coisa, o Fluminense, rapaz. O Fluminense reclamou, Rudy. O porquê, vejam só, o porquê do Maracanã só está disponível à disposição para o Do próximo Flamengo. sábado, quando vai ter o jogo do Flamengo, e não para hoje, contra o Olímpia, né? Aí o cara que toma conta é o CEO, né, lá do Maracanã, ele respondeu que depois de determinado trato no Maracanã, ele precisa de 12 a 15 dias Para recuperar o campo, né? que no sábado justamente é o 12º, 13º dia, uma coisa dessa forma. Não seria agora quarta-feira contra o Fluminense. Mas o Fluminense, como vai encher o estádio do Engenhão e vai encher os cofres do Textor de dinheiro, já que o Vasco sem querer muita grana. O Vasco fez birrinha e aqui não joga mais no Marquesão.
Aí o Fluminense, beleza, foi lá, conversou com o Textor. O problema é de vocês que não tem estádio, cara. Vocês ficam passando pires aí para jogar em qualquer estádio. A gente tem o nosso estádio, a gente joga o dia que a gente quiser, a hora que a gente quiser, contra quem a gente quiser. Entendeu? Vocês têm que ficar pedindo aí concessão, A gente tem o nosso, meu amigo. Vai correr atrás aí. Não jogo obrigado. Tá na série. Vocês não eram nada antes do Raid. Vamos Vocês não nessa eram casa, nada. Corta o áudio. Ô, Cid, corta o áudio. Do Flamengo. Eu quero saber qual a Sérgio Zubelli, quando o torcedor do Fluminense falou mal do estádio do Vasco. Eu tô indignado! Eu tô indignado! O Vasco fez bem, joga mais aqui no Tiqueirão. Eu quero saber, vocês têm tudo pedir concessão, pedir emprestado, ter lá o prefeito, lá o César Maia, dar concessão para o Botafogo, aí não sei quando o Cezão para não sei quem, aí vai embora. A gente não precisa disso. Nós temos o estádio, a gente joga o dia que a gente quer, a hora que a gente quer e contra quem a gente quer. Então é isso aí. E na Série B. O Jean Paulo está falando aí, para acabar com a briga, o Flamengo vai comprar os dois estádios. Vai fazer que nem o Corinthians, que agora não tem dinheiro para pagar lá a impressora lá em São Paulo. Ele só tá brabinho assim porque a dona André não tá em casa. Ele pode falar alto à vontade. Tá gritando lá. Dona André tá lá, olha. Esse Flamengo aí. Aí vai lá pra fora no frio. A dona André não tá em casa. Posso fazer uma pergunta para você, César Mackenzie? Já que a gente já está em cima da hora, aí fazer uma perguntinha para você. Perguntas do GG Malvadão. Vamos lá. É o seguinte, então essa é uma. Aquelas perguntas relevantes. É relevante. O senhor gostaria de ficar com o Pedro no Flamengo ou o Flamengo poderia vender o Pedro? O que o senhor acha? Eu acho que o Flamengo tem que ficar com o Gabigol, com o Pedro, contratar o Benzema, entendeu? E pegar o Figueiredo e colocar lá no Sub-20 de novo para poder ir testando um pouquinho, dar uns exercícios, entendeu? Porque pelo menos vai de vez em quando ele joga na Série A e volta de novo pro Sub-20, aí volta a jogar na Série A de novo, vai jogar... Um goleiro bom lá no PSG, agora que o PSG foi desclassificado, tem um tal de Donnarumma lá, vai lá e compra, pô, vai lá. Eu acho que... Eu não sei, mas eu acho que o Pedro podia voltar um pouquinho, porque ele tem altos e baixos também, né, César Mackenzie? Tem dia que ele joga bem, tem dia que não. Ele não é aquele jogador que tem aquela consistência nos jogos. Ele não vem jogando bem. Né? Ele já teve tempos melhores. Antes da contusão, última contusão, ele teve exatamente. Tempos Por isso que eu estou perguntando ao senhor, entendeu? Porque, de repente... Eu acho que o Flamengo tem que contratar mesmo, tem que estar Pedro, Gabigol, que vão ser convocados, né? É Benzema, contratar tudo quanto é jogador bom, tem que vir para o Flamengo. O senhor acha que o melhor jogador do Flamengo hoje é o Arrascaeta, o senhor concorda comigo? O melhor jogador do Flamengo hoje é Arrascaeta e aquele garotinho João Gomes. João Gomes. Concorda, Sérgio Zubelli? Faltou o Andréas, pô. O melhor jogador do Flamengo é o Andréas. Concorda, Rui de Oliveira? Disparado e tem que funcionar o Andréas. Fala, eu ia falar daqui agora. Eu ia falar daqui a pouco ele vai falar do Andréas, daqui a pouco ele vai lembrar do Diego Alves. O rancor é algo inacreditável. Acalma o coração. Se bobear, vamos contratar o Fábio, hein? Do Fluminense. Aquele... O goleiro? Eu me lembro do Rudy falando que a gente contrata todo mundo, não sei o que. Não fala. César, não fala do Fábio. Meu Deus do céu. Aí é provocar demais. Eu lembro, isso tá gravado.